Bom dia. Então, prosseguindo com a sessão de trabalhos premiados no RSNA do ano passado, eu sou o Dr. Bruno Lopes, eu sou médico do Hospital Bahia Sul, Clínica Imagem, neuroradiologista, lá de Florianópolis, e eu vou ter o prazer de chamar para apresentar o nosso segundo caso, a doutora Júlia Martins Brunelli, do Hospital Sírio-Libanês, com o título O que pode dar errado, estudo radiológico das malformações do desenvolvimento cortical. Doutora Júlia, é um prazer recebê-la. Olá, eu sou Júlia Brunelli, eu sou residente do 3º ano de Radiologia do Hospital Sírio-Libanês. Queria agradecer à SPR pela oportunidade de hoje apresentar para vocês o nosso trabalho que foi premiado no último RSNA. Agradeço também a todos os meus colegas e chefes que contribuíram com ele, em especial a doutora Cláudia Leite, que foi a nossa grande mentora. Ele é sobre o que pode dar errado e os aspectos de imagens que encontramos nas malformações do desenvolvimento cortical. As malformações do desenvolvimento cortical são grupos de doenças neurológicas caracterizadas por alterações estereotipadas na formação do córtex. O principal sintoma associado é a epilepsia, mas ela também está relacionada com deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento. As suas etiologias são as mais variadas e nos últimos anos elas vêm cada vez mais sendo descritas com os avanços dos estudos moleculares e genéticos. O método de escolha é a ressonância magnética, ela já pode ser performada ainda intraútero a partir da 20ª semana, claro, pós-natal. Hoje, o grande papel do neuroradiologista além de identificar essas lesões, é estabelecer o padrão delas para que o geneticista e o neuro consigam estreitar os diagnósticos e realizar os testes genéticos e aconselhamento de uma forma mais adequada e direcionada. Agora, uma breve revisão do desenvolvimento cortical normal. Ele se inicia na 5ª semana, num primeiro estágio que a gente chama de neurogênese. Nele, a gente tem células neuroprecursoras passando pelo primeiro pool mitótico, formando a zona ventricular do tubo neural. Essas células elas vão se diferenciar em outros 2 tipos de também células progenitoras, as progenitoras gliais e as neuronais. Algumas dessas células elas migram e vão para a camada intermediária. Nela ocorre um segundo pool mitótico. E por fim, essas células vão migrar para formar o córtex, com suas 6 camadas. Chegamos então no segundo estágio, que é o de migração neuronal, a partir da 10ª semana, em que ocorrem 2 tipos de migração. A primeira é a migração radial e a segunda é a migração tangencial. Elas ocorrem ao mesmo tempo e originam tipos diferentes de neurônios. Já o terceiro estágio, ele corresponde à maturação a partir da 25ª semana. Nele, nós temos uma organização de todo o circuito neural e ocorre aqui a sulcação e a girificação. O novo consenso ele foi publicado em 2020 como uma atualização à classificação de Barkovitch, que já dividia as malformações de acordo com o período em que há uma ruptura no processo normal do desenvolvimento. De 2012 para cá, algumas vias foram melhor compreendidas e, com isso, algumas desordens precisaram ser realocadas desses 3 grupos. É importante observar que diferentes mutações no mesmo gene podem levar a diferentes apresentações, enquanto mutações em diferentes genes, mas que funcionam numa mesma via, podem levar a padrões de imagem semelhantes. Entrando agora no primeiro grupo, o da neurogênese, nós temos a microcefalia primária. Ela ocorre por uma redução da proliferação e aumento da apoptose durante a neurogênese. Lembrando que aqui a gente está falando da microcefalia primária, que geralmente é caracterizada por essa simplificação dos giros que já está presente no nascimento. É importante diferenciar da secundária, uma vez que essa está englobada no terceiro grupo, porque é uma desordem pós-migracional. Comumente, essa criança da microcefalia secundária, ela nasce com uma circunferência cefálica pouco alterada ou até mesmo normal e vai se agravando ao longo do tempo. Um dos marcadores para poder diferenciar essas 2 etiologias é a fossa posterior, porque na primária geralmente ela está preservada, enquanto na secundária não. Já a megalencefalia, ela ocorre por um aumento na proliferação ou redução da apoptose. Dela, então, a gente vai ter um crescimento exacerbado do cérebro. E, de acordo com o envolvimento, ela vai ser caracterizada como megalencefalia, ou seja, o cérebro como um todo, hemimegalencefalia, como nesse caso, em que a gente só tem um envolvimento de um hemisfério, ou megalencefalia lobar. A displasia cortical do tipo 2 ela ocorre por conta de uma proliferação anormal neuronal na laminação cortical.
A gente vai ver no aspecto de imagem essas irregularidades e espessamento cortical, a perda da clara diferenciação de substância branca e substância cinzenta, além de também apresentar um alto sinal nas sequências T2 e FLAIR. A gente entra agora no segundo grupo, os dos distúrbios da migração neuronal. Primeiro, a gente tem a heterotopia. Nela, não vai ter uma adequada migração dos neurônios através das células gliais radiais. Logo, a gente vai ter focos de substância cinzenta em meio à substância branca. Seu principal representante é a heterotopia nodular periventricular, em que a gente tem esses nódulos de substância cinzenta ao longo da parede ventricular. É importante diferenciar dos nódulos subependimais da esclerose tuberosa. A dica é lembrar que a heterotopia é substância cinzenta, logo ela se comporta como tal. Não tem realce ao meio de contraste e não costuma calcificar. Uma menor migração neuronal vai levar a gente ao espectro das lisencefalias. O aspecto de imagem geralmente é esse espessamento cortical, redução ou formação anormal dos giros. Importante a gente lembrar que a sulcação e a girificação ela ocorre por força tensional dos neurônios que vão promover essa invaginação. Ou seja, de acordo com a quantidade de neurônios acometidos, a gente pode ter desde uma ausência total de giros, como na agiria, a uma parcial, como na paquigiria. Dentro das lisencefalias, a gente também tem a heterotopia subcortical em banda, que apesar desse nome, é importante lembrar que não é uma heterotopia. Nela, a gente vai ter uma banda de substância cinzenta na substância branca entre o córtex e os ventrículos. Há também as malformações relacionadas por uma migração neuronal a mais. Ela ocorre quando a gente tem um defeito nas proteínas limitantes da migração neuronal, levando então a uma implantação anômala desses neurônios. As formas de apresentação elas vão variar de acordo com a forma de acometimento dessas proteínas, podendo gerar tanto o padrão de polimicrogiria como o de paralelepípedo. Chegamos ao último grupo, o das desordens do desenvolvimento pós-migracional. A esquistoencefalia é caracterizada por uma fenda que se estende desde o ventrículo até a superfície pial. Ela pode estar ou não patente durante o diagnóstico. As digirias são caracterizadas por uma sulcação anormal com um córtex de espessura normal. Elas não costumam ser específicas e geralmente os quadros eles vão ser aqui alocados quando a gente não consegue encaixar ele em outros padrões, como o da paquigiria e polimicrogiria. Temos também as displasias corticais do tipo 1 e 3. A do tipo 1 normalmente é pouco sintomática e afeta mais o lobo temporal. Nas do tipo 3, o grande exemplo são os complexos da esclerose tuberosa, causada por uma hiperatividade da via da rapamicina. Nela, a gente tem a formação dos túberes corticais e os amartomas subependimários, que são um importante diagnóstico diferencial da heterotopia nodular, como eu já havia previamente mencionado. Lembrando também que esses amartomas eles podem evoluir para um astrocitoma de células gigantes subependimal. Bem, por fim, as malformações corticais elas pertencem a um campo de grande avanço nos últimos anos, principalmente na intenção de entender as vias moleculares e genéticas que levam a cada padrão de imagem. E foi a partir desse entendimento que a classificação se organizou e depois se atualizou. Essa foi uma breve revisão e de forma alguma eu conseguiria esgotar todo esse tema em pouco tempo. Assim, eu convido a todo mundo a conferir o nosso trabalho na íntegra na estação educacional da JPR. Obrigada mais uma vez e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Doutora Júlia, parabéns pela excelente revisão, pela apresentação. Os painéis realmente têm um padrão de qualidade gráfica e de conteúdo excepcional. Eu costumo falar que a embriologia tem um pouco de preconceito para a gente estudar embriologia, mas é fundamental a gente conhecê-la bem para compreender, né, o que acontece na malformação e até mesmo doenças não malformativas, né? Então, temos que estudar embriologia, sim, é importantíssimo. Dos anos 2000, antigamente, um pouco mais, né, 20 anos atrás, era mais fácil, na minha concepção, assim, esse estudo, porque era muito com relação à anatomia, radiologia. Aí veio a genética, né, de 2010 em diante ali, com evolução brutal, descobrindo genes que interfeririam nessas malformações, e aí bagunçou um pouquinho, ficou um pouco mais complexo para a gente estudar, mas que, né, no fim das contas, é fundamental também ver a parte da genética. Nos laudos que vocês costumam emitir, por exemplo, a polimicrogiria, vamos dizer assim, vocês laudam só a polimicrogiria, vocês colocam um distúrbio da migração caracterizada por polimicrogiria, tentam
colocar o gene também quando possível? Tentam sugerir o gene? Como é que vocês fazem na rotina? Então, geralmente a gente coloca como uma anomalia, né, do desenvolvimento, sugere o padrão e tenta entrar em contato com o médico para poder entender quais são os outros sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. E a gente tenta manter também seguir esses casos, né? A gente acaba que vários deles, depois a gente tem a confirmação do gene, qual via foi alterada, e aí vem para o nosso banco de dados. Mas no laudo em si, geralmente, a gente, só quando é, por exemplo, é uma alteração da via da rapamicina, do mTOR, que algumas vezes a gente sugere quando está um padrão muito clássico. Mas como tem muita sobreposição desses vários aspectos, né, a gente tenta manter esse contato para depois, sim, poder cravar, né, quando vier o resultado genético. Outra coisa também que eu costumo passar para os nossos residentes lá, que a digiria, eu costumo classificá-la como uma alteração que não se encaixa em nenhuma outra já mais bem definida, né? Você também tem essa percepção ou não? Sim, foi até mesmo a gente comenta durante o trabalho, né? Que é que a gente não quando a gente tem uma má formação que a gente não consegue colocar em nenhuma das caixinhas bem definidas, acaba que ela entra como uma digiria. Bem, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade.